Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar um excelente domingo, que você tenha um excelente dia abençoado por Deus. Como é de costume, nos finais de semana eu indico, oriento você a usar o tempo para si, né? Para se preparar, se capacitar, mas que isso não venha a ser nada de pesado, nada de sufocante na sua vida, né? Que venha a ser de forma leve, suave. E esse é um dos segredos. Muitas pessoas, ao buscarem alcançar coisas, né, crescerem na vida, é muito comum de se pregar a necessidade do sacrifício. Sim, em partes tem uma parte que tem um pouco, faz sentido, né? Sim, a gente precisamos nos dedicar, sacrificar alguma coisa, sim, mas não no sentido de ser algo penoso, cruel consigo mesmo. Não há essa necessidade de como se fosse um autoflagelo, né? Porque qual é o objetivo para começarmos, né? Qual é o objetivo de nós buscarmos evoluir, crescermos como pessoa, termos condições melhores? Qual é o objetivo? Não é para que nós venhamos ter uma vida melhor, mais agradável, mais gostosa? Eu acredito que esse seja o objetivo, não é? Você quer ser mais feliz, mais realizado, não é isso? Então, observe que a base é um sentimento bom, gostoso, agradável. É essa condição que você deseja viver. No entanto, se no processo você fica se fazendo coisas como autoflagelo, se autotorturando, dentro de você vai começar a ser gerado umas memórias. E o problema está caso seu subconsciente identifique que aquele seu sonho, aquele seu ideal de vida é algo doloroso, é algo sofrido. E aí acaba se gerando uma interpretação errada em relação àquela condição que você deseja viver. Eu acredito, perdão. Eu acredito que a maioria das pessoas que buscam estudar, crescer na vida, um dos objetivos principais, acredito que seja ter uma condição melhor financeira, ou em outras palavras, ter mais dinheiro. Acredito que grande parte começa com esse objetivo. Conforme vai evoluindo, talvez pode até mudar, né? Ela começa a pensar em algo, alinhar, né, o propósito dela, a missão dela com um propósito maior, né, de ajudar o mundo, ajudar as pessoas, ajudar as crianças que passam fome no mundo e assim por diante. Pode sim, mas passar a ter essa visão, né? No entanto, no começo, a maioria provavelmente vem por questão de dinheiro. Vou dar um exemplo meu. Eu desde novo sou bem desenrolado, hoje estou um pouco mais calmo, mas sempre fui muito acelerado, muito agitado, tá? Então eu não tinha, né, nem controle, ficava assim, parecendo aqueles hamsterzinhos naquela rodinha, rodando sem parar. Sempre trabalhei de domingo a domingo até altas horas da noite, muitas vezes cheguei a trabalhar de dia, virar à noite, continuar de dia. Tinha uma energia muito grande, graças a Deus. E muito cedo, mais ou menos com meus 18 anos, eu já estava empreendendo no Japão. Eu já empreendia no Japão, praticamente em questão que a rapaziada nova busca, esses essas coisas. Já tem um filme famoso chamado Velozes e Furiosos.
praticamente quase todos os carros que foi mostrado nos primeiros vídeos ali nas séries, né? Acho que o primeiro, o segundo, o terceiro, aqueles carros praticamente todos eu tive lá no Japão. Não é porque você está no Japão que as coisas é fácil, não. Lá você precisa lutar também, tá? O que eu quero dizer, eu consegui eles porque eu era mais desenvoltado e também esforçado, era bem esforçadinho, tá? Então, assim, comecei cedo a empreender. E nessa ocasião, eu, assim, não me faltava, né? O que eu queria não me faltava, mas era um momento que eu vivia antes de iniciar a minha busca pelo meu desenvolvimento humano, antes de eu iniciar a busca de aperfeiçoamento pessoal, né? Hoje eu tenho minha base cristã. Aquela ocasião eu era um adolescente, né? Tinha acabado, né? Tá saindo da idade da adolescência, então só ficava na bagunça, né? Nas bagunças, não era muito balada, né? Eu era mais de ficar em corrida, fazendo corrida nas montanhas, nos portos. Era uma forma diferente, mas não posso se dizer assim que seria saudável, né? Então, estava vivendo uma vida um pouquinho meio de porra louca. É a expressão meio feia, mas meu português algumas vezes me falha, mas o que vem assim à mente seria isso, né? Então, o que eu quero dizer, eu não era feliz. Eu não era feliz na forma que eu vejo e entendo hoje como felicidade, que é algo saudável, né? Naquela época era buscando curtição, era buscando adrenalina para tentar apagar, né? Diminuir a sensação de tristeza, pois eu fui crescido longe dos meus pais, então fiquei um pouco traumatizado com isso. Então ficava aí no mundo, né? Roletando e tinha uma dor emocional muito grande. Então, como forma de buscar apagar isso, eu ficava, né, aí no mundo, vivendo essa vida meio desengonçada. E trabalhando, já iniciando empreendimento logo cedo no Japão, né? Deus deu a graça que eu conheci alguns japoneses mais de idades, né? Que gostaram da minha forma como pessoa, da minha pessoa, e me auxiliavam, me ajudavam, né, no que eu precisava. Eles, né, não só ajudavam com conhecimento, se precisasse ajudava também com coisas. Eu lembro que aos 18 anos eu já podia usar o caminhão deles, das oficinas deles, quando eu mexia com o carro, né? Então eu podia usar o caminhão deles. Então era uma coisa bem diferente, né? Por ser bem novo, estrangeiro, num país onde nós não tínhamos tanto assim a aceitação. O japonês ele é muito sistemático, né? E bem cedo Deus deu a graça que eu conquistei alguns corações, alguns japoneses, né? Que cuidavam muito bem de mim. E através disso, o que eu quero dizer, não me faltava, vamos dizer, dinheiro. Para mim, dinheiro não faltava. Então, nunca tive essa questão, o problema do dinheiro. Só que era uma época na qual eu não era feliz. Então, dentro de mim, gerou-se uma interpretação que o dinheiro, né, o dinheiro não é uma base de felicidade. E realmente não é. O dinheiro ele é uma moeda de troca, é uma ferramenta. Mas se você tiver dinheiro, você consegue estar com as suas contas em dia. Pode comprar um carro decente para você andar com a sua família, uma casa de acordo. Vocês podem, esse final de semana, como hoje, no domingo, sair com a família, né? Fala, domingo não vamos cozinhar em casa. Sair para almoçar, dar um descanso para a patroa, para sua esposa, sua querida, né? Levar as crianças num parque, sem se preocupar. Então, o dinheiro, ele proporciona essas condições na qual a gente consegue usufruir, né, de momentos mais gostosos, né, que está relacionado à felicidade. Mas,
na ocasião, por eu viver realmente uns momentos mais sombrios da minha vida, ficou na minha mente, no coração, muito marcado que quando eu tinha dinheiro eu não era feliz. Ao vir para o Brasil, né, eu comecei aqui um projeto, depois passei a trabalhar por conta, né, a minha própria empresa. Os que me conhecem aqui no Brasil conheceu pela parte de metalúrgica, né, que é de solda. E foi para o quê? Como objetivo de manter um projeto que nasceu no meu coração 20 anos atrás, que era um projeto de levar o conhecimento do potencial humano, ou potencial submerso humano, porque nós temos um grande potencial dentro de nós. E quando eu descobri isso, eu fiquei fascinado, eu falei, eu quero compartilhar isso com as pessoas. E aí nasceu, né, esse propósito no meu coração, que é o propósito de ter uma instituição, né, de desenvolvimento humano, que eu chamo de Instituto Ten Saikai, né, que é o mundo, ou a Assembleia dos Gênios, traduzido em português. Só que uma das minhas falhas foi a falta de ter a visão empreendedora, porque no meu caso eu sou um dos muito raros, sou uma das peças raras, talvez um extraterrestre, que desde o começo os meus projetos eles já têm o cunho de ajuda ao próximo. No começo do vídeo eu falei, normalmente as pessoas começam pelo dinheiro, conforme vão crescendo e evoluindo, passam a ter, né, a visão de querer ajudar o mundo. O meu, desde o começo, já é esse. Já tem a base na questão da filantropia, né? Alguns podem até chamar de utopia. Não, você vive no mundo da lua, dos sonhos, e até no mundo que nós vivemos não é assim, não funciona assim. Já me falaram isso logo no começo, né? E ainda quem me falou foi peixe grande, extremamente grande, né? É a pessoa que treinou o Ayrton Senna pessoalmente, né? Na mente, o treinamento da mente. Ele me falou isso. Mas ao ver ele, eu identifiquei uma coisa. Mesmo sendo um peixe bem grande, uma pessoa que influenciou milhões de pessoas durante uma década inteira, mas estava frustrada, porque eu acredito que no começo ele também teve o sonho, ele também sonhou em buscar fazer alguma mudança positiva nesse mundo, e ele viu que ele não conseguiu. Então eu pude observar nele que no final ele estava amargurado, estava decepcionado. E quando eu falei do meu sonho, ele me falou, não, isso é utopia. Mas eu ainda luto e corro atrás desse ideal, que para alguns pode ser utopia, né? Ou seja, o mundo dos sonhos, né? Eu acredito e vivo em prol disso. Em tudo o que eu faço, sempre tem isso no meu coração, esse desejo. Voltando à questão, nós vivemos em um mundo que é capitalista. Até para ajudar ao próximo, você precisa ter condição financeira. Eu tenho muita vontade de ajudar crianças. Como eu vou pegar as crianças de lá, como fala, da periferia, para cuidar delas, dar, né, 3 refeições, colocar, né, num lugar uma moradia, um lugar para estudar, com ensinamento diferenciado. Para manter uma instituição assim, nós precisamos de muitos recursos. Precisamos de muito recurso. E da onde vem esse recurso? De doação? Algumas organizações também sim, tem isso como base, mas a maioria delas é vendendo café da manhã para pagar o almoço, vendendo o almoço para pagar a janta. É uma realidade um pouco triste, né? É uma realidade um pouco triste. Então eu já pude ver isso, já. Então eu fui para o rumo do quê? Empreender. Fui para o rumo de empreender. Porém, como eu te disse, no começo, bem cedo, eu já tive
muitos resultados, na qual me trazia dinheiro e eu não me faltava. Não faltava. O que eu queria ali eu conseguia. Só que era uma época na qual eu era infeliz. Então dentro de mim ficou aquela marca, aquela visão de estar cheio de dinheiro e infeliz, sofrendo. Então, quando eu comecei a empreender, eu em parte estava empreendendo para ter resultado, mas ao mesmo tempo nunca tive muita a visão de negócio. Nunca apliquei essa visão de negócio. E isso me atrapalhou muito o meu crescimento, o meu resultado. Agradeço a Deus porque hoje eu consigo identificar isso. E tive muitos aprendizados no processo. Aprendizados que, se as coisas tivessem acontecido assim, no estralar de dedo, e eu já tivesse hoje financeiramente tudo o que eu preciso ter para realizar todos aqueles sonhos que tem no meu coração, eu acredito que muita coisa que hoje eu tenho dentro de mim, algumas desenvolturas, entendimento, visão, amadurecimento, eu não teria. Então eu não costumo ficar lastimando. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Sabe por quê? Porque o tempo passou, ele não volta atrás mais. Então, a única coisa que precisamos fazer é, de forma neutra, analisarmos qual foi as nossas escolhas passadas e se o resultado não foi bom, a gente melhorar as nossas escolhas agora, no hoje. Ainda estamos de manhã cedo, temos um domingo inteiro aí, mas esse domingo passou, esquece, acabou, não volta mais atrás. Se você não soube aproveitar bem ele, você perdeu. Então, eu entendo isso hoje, então não fico mais lastimando o que passou. Muitas vezes, quando a gente é jovem, fica falando, se tivesse uma máquina no tempo, eu voltaria, faria isso, isso e isso. Eu pensava assim, mas quando era mais novo. Mas hoje, se a tecnologia, já conseguisse realmente criar e ter uma máquina do tempo, ela estivesse aqui, na minha frente, e eu tivesse a oportunidade de entrar nela, voltar no passado e mudar algumas coisas que não ficou como memórias agradáveis dentro de mim, sabe qual é a minha resposta? É não. Eu não entraria nessa máquina. E não voltaria atrás para mudar nem sequer um dia da minha vida. Sim, eu já aprontei bastante nessa vida. Já baguncei bastante. Dei muito sofrimento a pai, mãe. Talvez prejudiquei pessoas. Fui também muito prejudicado. Talvez possa ter magoado algumas pessoas. Mas se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, mudar algum dia, eu não voltaria. E o porquê disso é que, por causa dessas experiências, vivências que eu tive no passado, existe o eu hoje. Eu não estou feliz, eu não estou satisfeito comigo, o eu hoje. Mas uma coisa é bem clara. Todo dia eu estou buscando melhorar um pouquinho mais. O meu hoje é um pouco melhor do que o ontem. E acredito, estou trabalhando, lutando em prol que o meu dia amanhã venha a ser melhor do que o eu hoje. Então, não posso voltar atrás e mudar em nada. Porque através dessa vivência que eu tive, é que existe o eu hoje. Tem muita coisa a ser melhorada ainda em mim? Sim, tem muita coisa. Mas graças a Deus, louvo a Deus, porque eu consigo identificar que não estou tão ruim. Estou indo no caminho certo. Muitas vezes sendo prejudicado,
tomando prejuízo, sendo defamado, mal falado, né, mal interpretado, mal entendido, muitas vezes sim, por escolher ir pelo caminho do bem. Mas foi assim com os antigos, não vai ser diferente comigo e nem vai ser diferente daqui para frente. As pessoas que se posicionam em viver realmente ali o caminho do bem, andando fora da curva, né, que o sistema tenta impor, sempre vai passar por essas dificuldades. Mas o que é certo é certo. E hoje muitas das coisas, o que não é certo, já está sendo colocada como certo. Enganar as pessoas, tentar tirar proveito delas a tudo quanto é custo, ser espertalhão. Ser espertalhão não é ser inteligente, é usar a inteligência de forma ruim, a tirar proveito dos outros. Quantas pessoas não têm crescido, se levantado assim? Você provavelmente deve conhecer várias, né? Então, mas uma hora o troco volta. Existe um ditado que fala: o mundo é pequeno. Realmente é. Eu cheguei já a encontrar pessoas aqui no Brasil, que nós tinha conhecido lá no Japão. Do nada, viemos trombar de novo aqui do nada. Então, realmente, assim, esse mundo é pequeno. Esse mundo é pequeno. E a roda vira, ela gira e volta. Então, o que eu tenho buscado fazer hoje é todo dia semear uma boa semente, para que quando a roda girar e voltar para mim, eu não venha dar de encontro de cara com um resultado que eu não queria ter para a minha vida. Então é por isso, né, que eu tenho buscado aí seguir o caminho do bem. E voltando à questão. Hoje, uma das coisas mais importantes que precisa ser trabalhado, melhorado em nós, é a nossa visão, a nossa mentalidade em prol das coisas. Se você quer ter dinheiro, primeiramente, o que é o dinheiro? Isso precisa estar bem claro dentro de você. E uma das coisas básicas é, número 1, dinheiro não é equivalente à felicidade. Dinheiro não traz felicidade, ela pode te proporcionar condições na qual você possa ser mais feliz. Algumas pessoas podem até dizer, né, isso daí é clichê para pobre, para quem não tem dinheiro. Eu estou atualmente em Goiânia e antes de vir para cá eu passei por Santa Catarina. Santa Catarina, se você for pesquisar, você vai identificar e ver que lá é onde mora uma das pessoas mais, um dos lugares onde tem mais as pessoas bem-sucedidas, ou no linguajar popular, ricos. É onde concentra o maior número de ricos do Brasil. E é lá onde existe também dados que apontam ser o estado onde tem maior suicídio entre os ricos. Se o dinheiro é a felicidade, por que essas pessoas, depois de alcançar tudo o que queriam, não ter mais falta alguma, não precisa mais trabalhar, não precisa fazer mais nada, tem dinheiro para viver o resto da vida, vão ir lá e tiram as suas próprias vidas, cometendo o ato de suicídio? Então fica aí uma questão para se refletir. Se fazer sentido para você, tá aí já um pouco já mastigado o conhecimento para você estar desenvolvendo uma nova visão, nova mentalidade em relação ao dinheiro. Então, número 1, dinheiro não traz felicidade, tá? Não é resultado igual felicidade, dinheiro igual felicidade, tá? Mas ele é uma ferramenta, é um meio na qual você pode melhorar as suas condições, o seu habitat, seu ecossistema, na qual você possa ser feliz, tá? Número 1 é isso. O dinheiro por si só, ele não é nem ruim nem bom. Na Bíblia tem uma passagem que fala
que o dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males por quê? E em qual sentido? Quando você coloca a sua esperança no dinheiro. Como quando você passa a venerar como se o dinheiro fosse um deus. Porque existem muitas pessoas assim. E deixa de entender que o dinheiro é uma ferramenta e passa a ser um servo do dinheiro. Você passa a viver para ele. E o dinheiro, você passa a servir o dinheiro. E é o contrário, o dinheiro ele existe para nos servir. Inicialmente foi idealizado como uma moeda de troca para facilitar os trâmites, né? Então, o dinheiro ele é isso, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. E o dinheiro, ele não melhora e nem piora a pessoa. Ele potencializa o que a pessoa já tem dentro dela. Se é uma pessoa que tem o ego ruim, quando ela ter condição financeira, isso só vai potencializar isso. Ela vai desrespeitar mais as pessoas, vai ser mais arrogante. Existem alguns videozinhos, a gente vê de vez em quando na internet, que as pessoas pegam o dinheiro assim e na hora de dar ali para um mendigo, não entrega assim para ele. Pega e joga. Pessoas arrogantes. Esse tipo de dinheiro não traz nem bênção pra gente. A pessoa pega e joga, ela assim, com nojo. Toma aí, seu. Como se fosse assim, né? Mas é porque se essa pessoa, se ela conquistou na vida, ou seja, se fosse analisar o perfil dela, a gente iria identificar essa característica nela já antes dela ter essa condição financeira melhor. Então, o dinheiro, quando veio, potencializou isso. Então, nós precisamos trabalhar em nós, em nossa personalidade, melhorando cada dia mais e mais, já desde agora. Talvez você possa ainda não ter a condição boa, mas não espere, tipo assim, primeiro vou me tornar rico. Vamos dizer no popular, né? Na linguagem popular. Eu vou me tornar rico. Quando eu me tornar rico, eu vou fazer todos os tipos de cursos de desenvolvimento humano que existe no mercado para me melhorar como pessoa. Não. Se você já não ter essa visão desde agora, não vai ser quando você tiver dinheiro que você vai fazer, não. Então, eu busco sempre falar, olha, final de semana, vamos usar para isso, para crescimento pessoal, né? Tenho incentivado você a isso e tenho mostrado que não precisa de nada de especial. 5, 10, 15 minutinhos que você passa ali apenas para refletir, voltar para dentro de si, já tem um grande significado nisso. Observar-se, projetar-se. Para finalizarmos, o vídeo já estendeu bastante. Hoje é domingo, final de semana. Amanhã, se Deus nos permitir, despertaremos com vida. Mais um dia, mais uma semana está iniciando. As pessoas bem-sucedidas, ou no ditado popular, os ricos, possuem algumas características diferentes. E a maior, as mais que faz realmente a diferença, está relacionada a coisas não palpáveis. Resumindo, é aqui, são mentalidades. Eu tenho sempre falado, olha, na segunda-feira, vamos se preparar, definir uma meta. O mês acabou de começar, falei, define uma meta para o mês. Vou te falar uma coisa, se você na segunda-feira se projetar, criar uma meta, já é bom, mas, né, na verdade já estamos um pouquinho atrasados. As pessoas bem-sucedidas, normalmente, quando o ano vira, quando o dia 1º de janeiro, eles já têm toda a projeção deles do ano. Muitas pessoas costumam ter projeção de vários anos, até 5, 10, 15 anos na frente. Ou seja, eles veem a vida deles como se fosse um projeto. E projetos existem etapas. Então, esse ano eu vou conquistar isso. Esse ano eu vou estudar, vou me capacitar com esse conhecimento para que no próximo ano eu use esse conhecimento para alcançar, atingir tais coisas. Então, eles veem como um projeto. E eles
costumam estar preparados com antecipação, estão já bem antes. Então, se você que está acompanhando esses vídeos, já está começando a dar essa atenção na segunda-feira, se projetar, agora vamos dar uma melhoradinha um pouco mais. Não espere chegar na segunda. Já no sábado, no domingo, já faz a sua projeção da próxima semana. Para quando chegar na segunda-feira de manhã, você já saiba exatamente o que fazer naquele dia e qual é a sua meta daquela semana. Aí você vai ver que já vai ficar bem melhor. Que a gente não fica atropelando as coisas quando você faz com prévia. Aí quando você não está atropelando as coisas, você tem mais paz, mais tranquilidade interior. E nessas condições, o que acontece é que você fica livre de um pouco de pressão e isso proporciona-te visão, expansão mental. Aí você começa a enxergar coisas que não via até então. E aí uma coisa vai somando na outra, vai melhorando a outra. E aí, conforme você vai fazendo, você entra num ciclo virtuoso. Como se você começasse a atrair tudo de bom, tudo de agradável, em prol da realização do seu sonho e das suas metas. E aí você cai no trilho chamado Lei da Atração. A lei da semeadura sendo vivenciada ali diariamente. E isso é maravilhoso. Quando a gente está vivendo isso, é maravilhoso. Parece que todas as coisas cooperam ao nosso favor. E tem algumas ocasiões que até coisas que parecem não foi legal, né? Na Bíblia tem uma passagem que fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam em Deus. Eu entendo dessa maneira melhor, eu falo, não, Deus me abençoando. Mas, resumindo, é muito interessante quando você entra nessa frequência. É só quando você está lá vivendo para entender mesmo. E que Deus abençoe, que quanto mais rápido você esteja nessa frequência vivendo aí. Tá bom? Já se estendeu bastante, que Deus abençoe o seu domingo, a sua nova semana aí que está vindo. E indiferente pelo que você possa estar a passar, não se esqueça, ainda há esperança para você. E falo isso de forma científica, não filosófica, tá? Não é filosofia barata de boteco, não. É ciência comprovada. Há esperança para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que Deus venha abençoar o seu domingo. Fique com Deus.